Existe um pássaro muito comum, mas que após um olhar mais atento, parece inacreditável. O pica-pau é um pássaro muito especial. O bico de um pica-pau tem uma força incomum. É mais forte que o bico de outras aves. Ele tem patas especiais. Geralmente, aves têm 3 dedos para frente e 1 para trás. O pica-pau tem 2 para frente e 2 para trás. Por isso, ele pode subir o tronco vertical das árvores, dar a volta nele, ir a qualquer direção, para cima, para baixo e para os lados. E ele possui penas especiais na cauda, diferentes da cauda de outros pássaros. São mais resistentes, esponjosas, são muito fortes e duras, porque ele usa essas penas como uma terceira perna. Assim, ele se agarra ao tronco, abre as penas da cauda e martela a árvore com a cabeça. Vocês imaginam que o Sr. Pica-Pau volta para casa à noite queixando-se à esposa. Ai, que dor de cabeça, martelei aquela árvore o dia inteiro. Nada disso. Por quê? Porque Deus lhe deu um equipamento especial, por exemplo. Entre o bico e o crânio há uma peça de cartilagem que age como um amortecedor. Seu crânio possui o osso mais espesso em relação ao peso corporal entre as criaturas. Neurocirurgiões estudam o cérebro do pica-pau para saber como é sua construção, para ajudar as pessoas que, devido a traumas, precisam passar por cirurgias no cérebro. Por isso os médicos estudam o pica-pau. O pica-pau, com seu crânio forte e a cartilagem protetora, bico potente, as penas da cauda e suas patas, está pronto para tudo menos uma coisa. Depois de cavar um buraco, precisa extrair o inseto da árvore, pois aquilo é seu almoço. Como ele faz isso? Bom, a língua dos pássaros geralmente chega até a ponta do bico. A do pica-pau se estende por mais 25 centímetros. Por quê? Porque ele precisa cavar um buraco, achar o inseto no túnel dentro do tronco, esticar a língua por esse túnel e puxar o bicho para fora. Agora me diga, será que você pode esticar a língua a ponto de caçar um inseto dentro do tronco? Claro que não. Como o pica-pau consegue? Deus criou o pica-pau e colocou pequenas farpas na ponta de sua língua. Assim, ele consegue espetar o inseto e não o deixa escapar. E se isso não bastar, ele tem uma glândula na língua que produz exatamente a cola necessária para grudar no inseto, sem grudar a língua no bico. Assim, ele puxa o inseto para dentro da boca, o que seria um problema se a evolução fosse verdade. Digamos que em centenas de milhares de anos, o pica-pau conseguisse todo esse equipamento e então colasse o inseto na língua e engolisse o almoço. O que aconteceria com a língua? Ele a engoliria e morreria sufocado, né? Mas isso não acontece. Por quê? Porque, ao trazer o inseto para a boca, uma outra glândula produz um solvente que desmancha a cola. Ele dissolve a cola, solta e engole o inseto. Deus o fez assim. Pica-paus, ao bicar, abrem os olhos entre cada bicada. Eles focalizam o ponto, apontam o bico, fecham os olhos e golpeiam a árvore. Você pode ouvir um brrr, brrr. Toda vez, em cada sequência entre cada bicada, ele abre os olhos, focaliza, aponta o bico e atinge o tronco. Por quê? Pensava-se que era para evitar lascas de madeira, mas os cientistas mediram a força do impacto da cabeça do pica-pau contra a árvore, e essa força é tão grande que se ele não fechasse os olhos, eles saltariam das órbitas. Por acaso alguém já viu um pica-pau cego? Não, nenhum perdeu os olhos, jamais, certo? Bom, há um pica-pau em especial, o pica-pau verde da Europa, que deve ser o único em todo o reino animal. Não tenho certeza, mas deve ser. A língua dele é diferente de qualquer outra língua. Nossa língua começa no fundo da garganta e sai pela boca. A língua dele começa no fundo da garganta, desce pela garganta, sai por trás do pescoço, sobe até a cabeça, sob a pele, passa por um pequeno furo entre os olhos, entra por uma das narinas e só então sai pelo bico. E como foi que isso surgiu da evolução? Fiz a pergunta aos evolucionistas, pedi que me dissessem como e de onde surgiu a tal língua. Eles não têm ideia e não souberam responder. Vocês acham que esse pássaro evoluiu de alguma outra criatura, porém não conhecemos nenhuma outra com uma língua assim. Como aconteceu? Eles não sabem. E qual a minha resposta como criacionista? Afirmo que Deus fez o pequeno pica-pau e creio que ele criou o pica-pau para desafiar a comunidade evolucionista. Porque ao estudar esse pequeno pássaro, eles percebem ser impossível que ele seja fruto da evolução. Mas isso se reporta à passagem em Romanos 1, que diz que o homem estudou a criação, estudaram a obra de Deus e, porque são injustos, suprimem a prova e escondem a prova.
Isso é exatamente o que aconteceu. Existem pessoas muito inteligentes que estudam ciência, fazem um ótimo trabalho, mas em dado momento chegam a um ponto em que é preciso decidir. Será que isso aconteceu no decorrer de um longo período de tempo? Ou será que surgiu de uma vez do jeito que é hoje? E quando finalmente descobrem, opa, não há como descrever esse fato em termos da ciência evolucionária, então lhes resta outra opção, de que talvez haja um projetista, um criador. Então decidem, eu não quero ir por aí, certo? E então suprimem as provas. Muito do que eu estudei, eu tive que pesquisar para encontrar as informações, porque não há nada nos livros. Eles simplesmente não as colocam ali, porque não sabiam explicar os fatos, então simplesmente as ignoram.